Porque de acordo com essa denúncia, que teve início a partir das próprias estudantes, um professor, ele estaria começando a apresentar um comportamento de uma demonstração afetiva excessiva, inclusive escalando para um caso até mesmo de um assédio contra essas estudantes. E claro, a gente sabe que esse tipo de assunto ele é muito delicado e requer uma investigação rigorosa por parte da Polícia Civil de Pernambuco. E por isso, a gente está aqui com alguns pais e mães para conversar a respeito dessa situação. O primeiro deles é o pai de uma aluna de 13 anos. Naturalmente, todo mundo que está aqui, ninguém vai ser identificado, que a gente precisa preservar, né, todas essas meninas. E eu queria começar conversando com ele, querendo saber o seguinte: a partir de que momento a sua filha conversou com você para denunciar esse comportamento inadequado por parte desse professor? Boa tarde. Boa tarde. A partir do momento que ele começou a tocar muito nas alunas e chegou a tocar nela. Quando ele tocou nela, ela achou diferente e, consecutivamente, outro toque. E falando ao pé do ouvido da minha filha. Tudo isso na escola? Dentro da escola, em hora de aula. A diretora começou a dizer pra gente que ele não cumpria com o plano de aula. E a gente ficou surpreso, porque tudo isso tem que ser seguido. Ele foi pedindo o WhatsApp das meninas para fazer um grupo paralelo ao grupo da escola. Ou seja, algo que foge ao papel do educador dentro do ambiente de ensino. É um tipo de contato excessivo que todo mundo sabe que não faz parte da atribuição de um professor. Nesse caso, esse homem que está sendo apontado como autor desse assédio contra as estudantes, ele é um professor de matemática. E ele está na escola dando essas aulas há poucos meses. Essa escola ela fica localizada na zona oeste da capital pernambucana. E a partir do momento em que esse pai que está conversando aqui comigo, ele notou esse comportamento, ele foi passando a descobrir que, na verdade, eram muitas alunas que estavam compartilhando desse mesmo tipo de problema, não é? Esse mesmo sofrimento. Inclusive, teve alunos que comunicam aos pais e teve uma mãe antiga que já estudou com ele que disse que esse comportamento era normal dele, que fazia tempo que tinha estudado com ele e que não ia dar em nada. A gente ficou perplexo com essa situação. Como é que um professor, no meu caso, eu tenho convicção que ele está mal intencionado, tocar, falar no pé do ouvido de filho de quem quer que seja, não tem boas intenções. Eu vou pedir para o Eric Nascimento voltar com a câmera para cá e vou liberar o pai para ele seguir por esse outro caminho, porque a gente, claro, está preservando a identidade, né, de todas as pessoas. E vou chamar a mãe de uma aluna e também pedindo com esse mesmo cuidado, porque a gente não pode identificar as pessoas que estão envolvidas, né, com toda essa situação. E naturalmente, Hernan, quando a gente fala desses toques excessivos, pelo que os pais e também as mães estavam relatando, eram carícias nas mãos, era chegar para falar baixinho no ouvido das meninas. Isso é o que está sendo relatado por esses pais e por essas mães. E é algo que, evidentemente, todo mundo sabe que não é um padrão de trabalho de um educador. Eu vou chegar aqui para ouvir a palavra dessa mãe, que ela também não vai ser identificada. E eu queria que você contasse para a gente qual foi o relato da sua filha sobre esse comportamento que estava sendo adotado por esse professor. A minha filha, assim que esse professor chegou na escola, ela achou estranho o comportamento dele, em relação a ele chamar a atenção das meninas com carinhos nos braços, nos cabelos das meninas. Na minha filha, ele nunca chegou a tocar, mas toda vez que ela passava, ele soltava uma graça. Ele dizia que ela era muito bonita, mas sabia que ela não gostava dele porque ela botava uma cara muito feia para ele. E outra vez, quando ela passou, ele disse assim: você vai ser minha assessora na sala de aula, viu? Porque você é uma menina muito inteligente. Você vai me ajudar com outros alunos. E minha menina nunca respondeu e sempre ignorou ele, porque ela achava o comportamento dele muito
além do que um professor. Seria uma tentativa de diálogo no intuito de Sim. tentar conseguir a confiança da aluna? Sim, com certeza, com certeza. Ela chegou a relatar várias vezes em casa: mãe, o comportamento desse professor não é normal. E ela chegou até a falar: mãe, ele tem cara de tarado. Muitas vezes ela relatou para mim em casa. Teve um determinado momento em que você, na condição de mãe, acabou descobrindo que muitas outras alunas estavam fazendo isso, né? Verdade. E quando foi a nossa reunião ontem, foi que a gente descobriu que muitas mães só descobriram porque o colégio mandou uma intimação para cada pai comparecer na escola. Porque teve muitos alunos que não chegavam em casa e diziam o que estava acontecendo na escola. E sim, eles estavam escondendo, mas como muitos alunos chegou até a coordenação da escola, então a coordenação da escola convidou a gente para uma reunião para poder a gente chegar a um acordo para denunciar ele, para que ele saia de vez do colégio, não só desse colégio, das nossas filhas, mas que ele não entre em nenhum outro colégio, porque do jeito que ele abordou as nossas filhas, ele vai abordar outras crianças, e a gente quer que ele saia imediatamente das escolas.